Queridos irmãos e irmãs, voz de esperança hoje, neste domingo, segundo da Quaresma, é aqui diretamente da paróquia de Santo Antônio das Pombas, neste dia da Cáritas. Esteja connosco neste tempo de reflexão, um santo e abençoado domingo para todos vós. Acabamos de ouvir o apóstolo Pedro dizer: é bom estarmos aqui. Eu preciso perguntar-vos, nós hoje também somos capazes de dizer a mesma coisa aqui ou não? Hã? Sim. Gente, está contente ali? Sim. Grande, mais pequenininho? Sim. Nem se catequese, só está contente ali também ou não? É bom estarmos aqui? Sim. Ainda por cima um dia moda hoje, não é? Só tem bispo, tem padres, tem diáconos, tem irmãs, tem tanta coisa bonita, tem um bom coro, tudo bonitinho. É bom estarmos aqui? Sim. É que é sempre bom estar com o Senhor. E quem sou hoje? Tudo domingo e toda oportunidade que a gente tiver para estar de mais Jesus é bom, que até melhor companhia nos vida. Por mais coisas boas que já nos experimentar, Deus é sempre mais bom ainda. Bom, queria saudar os padres, o padre Bernardino, que é o vigário desta ilha, mas que também é o nosso assistente diocesano da Cáritas diocesana. O vosso pároco, o padre Ezequiel, e os outros padres que aqui estão, o padre José Pires, que vem lá da zona do sul, o padre Rui, que é aqui o vosso párocozinho, e o padre Éder, que está aqui connosco, caríssimos diáconos, suas esposas, irmãs religiosas que aí estão. E saudamos estes que nos visitam, estes dois irmãos que vêm lá de Roma, de um dicastério qual está ligado a Cáritas, Cáritas Internacionais, Cáritas África, Cáritas Cabo-Verdianas, Cáritas Diocesanas, e nossa diretora, quem também nos visita. Santo Antão agora está a ser uma terra de turistas, hein? Para chegar aqui é complicado o trânsito pelo caminho. Naqueles pontos turísticos a gente puder parar porque tem espaço para nós. E entre esses que nos visitam está ali uma pessoa de há muitos anos, ali a Patrícia, uma das paróquias de Lisboa, e eu fui pastor naquelas zonas, encontramos no barco. E está aqui porque, enfim, Cabo Verde está na moda, não é? Então vontade de vir visitar Cabo Verde, que é a nossa também responsável da pastoral da comunicação, a Thaís, missionária, vocês já conhecem. Autoridades que aqui estejam, todos vós, meus queridos amigos e irmãos na fé, particularmente aqueles que nos estão a acompanhar através desta transmissão no Facebook ou noutras redes. Pois comecei por dizer então deste episódio em que Dom Pedro tem aquela saída: bom estarmos aqui. O que é que ele havia de dizer? Diante de um espetáculo, deixa-me assim usar a expressão, diante de um acontecimento que ultrapassava de longe a sua capacidade de entender, ele foi boquiaberto e teve aquele desabafo: é bom estarmos aqui. Gostava de vos dizer que, diz o Evangelho, que Jesus tomou aqueles seus discípulos, subiu a um monte. E já tive a graça de estar lá algumas vezes, o Monte da Transfiguração, o Monte Tabor. Para chegar lá, faz lembrar Santo Antão. Os carros ficam lá em baixo, os carros grandes não podem subir. Depois apanhamos uns táxis que vai subindo até lá em cima. E nós também hoje viemos até este monte. Ainda por cima, a nossa igreja está aqui, bem, há outras montanhas, mas nós subimos para chegar aqui. Mas sabem que, desde que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele inventou uma coisa que se chama a Igreja, que nasceu do seu lado, sempre que nós vimos a Eucaristia, que nos abeiramos do altar, estamos a ter a mesma oportunidade de estar neste monte. O monte, na Bíblia, vocês já basta ver um bocadinho algumas passagens da Bíblia, o monte é um lugar, por excelência, onde Deus se encontra. Claro que Deus está em toda a parte. E nós também temos testemunhos em que às vezes nas coisas mais simples, quando a gente menos espera, Deus está lá. Olha o profeta Elias, a certa altura também foi para o monte,
à espera de Deus que se revelasse. Houve trovões, houve relâmpagos, tremores de terra, aquelas coisas estrondosas. E Deus não estava lá. E ele deu-se conta que Deus estava na brisa suave. Olha que às vezes é assim. Uma coisa pode parecer insignificante, simples. Se nós estamos distraídos, nós não damos conta. Eu espero que todos os domingos, por excelência, a gente esteja neste monte. E para nos encontrarmos com o Senhor. Aquele Senhor que, aquele acontecimento de luz, aquela transfiguração, é algo que confirma a nossa fé. É algo que confirma a nossa fé. Sabem que este episódio, pouco tempo antes, tinha havido ali uma discussão entre Jesus e São Pedro. Porque os discípulos tinham coisas que não concordavam com Jesus. Sabiam disso ou não? E às vezes faziam frente. E São Pedro, quando Jesus disse uma certa coisa, São Pedro esgadiando Jesus a dizer assim: ouve lá, Deus te defende, podes dizer na crioulo, não é? Era só o que faltava. Ou te cara para Jerusalém, morrer na cruz. Andamos aqui à espera do Messias para nos libertar, poderoso, e é em ti que nós pomos a nossa esperança. Então agora falas de cruz, falas de morte. Que Messias é este? E São Pedro estava pronto para defender que ele não fosse preso. E Jesus respondeu uma coisa muito forte. Vocês lembram-se o que é que o Nosso Senhor lhe disse? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Foi a maneira de Jesus tratar um amigo seu, não é? Aquilo foi tão forte, foi tão escandaloso. Afasta-te, Satanás. Tu estás com pensamentos do diabo e do demónio. Pois é. Por isso é que aquela voz que se ouve lá naquele dia da transfiguração, que é a voz do Pai, aquela voz que vem dizer a Pedro e aos outros e a nós: ouçam lá, escutem o meu filho. Ele tem palavras de vida eterna. Podemos não entender bem a linguagem da cruz, mas não há glória sem cruz. E a cruz aqui significa entregarmos também ao Senhor. Nosso Senhor abraçou a cruz por amor, não foi por outra razão. Não foi por masoquismo, não foi por ter gosto de sofrer. Nós não devemos ter gosto em sofrer, mas quando o sofrimento é o caminho para nós chegarmos mais junto dos outros, temos que o abraçar. E neste da Quaresma, nós somos chamados a contemplar de modo muito especial a cruz do Senhor Jesus. Este é o meu filho, muito amado. Escutai-o. Papa Leão XIV nos disse agora na mensagem para a Páscoa que é preciso nós escutarmos a voz de Deus. E quando a Igreja, que é mãe, nos diz: façam agora um retiro de 40 dias. E eu sei que há muitos grupos também agora, da catequese, dos jovens, que aproveitam para fazer o seu retiro. Ainda ontem, em São Vicente, soube de alguns grupos que iam fazer retiros. O retiro é para quê? Para a gente criar as condições de escutarmos a voz de Deus, que é uma voz amiga. Nós temos que ter a coragem de vez em quando sair do rebuliço. Uns que nós procuramos, mas outros que infelizmente vêm ter connosco. As nossas cidades tornaram-se barulhentas. A nossa vizinhança tornou-se barulhenta muitas vezes. Por todos os lados nos chegam informações enxurradas. É pela rádio, é pela televisão, pelo Facebook. Às vezes basta um bocadinho. Há alguém que vale a pena escutar. E esse alguém é o Filho de Deus. Aquilo que São João diz: Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. E temos oportunidades de o escutar, queridos amigos. Na igreja, aqui na nossa celebração, tantas vezes. Hoje estamos a celebrar a Caritas, e estão aqui vários elementos da Caritas. Somos chamados para ir ter com os outros, não é? Para ir ter com aquele que está sozinho, aquele que está desamparado, aquele que sofre. Pobreza hoje tem outras imagens, reveste de outra maneira. Agora, a melhor maneira de nós irmos ter com os outros é escutar Deus antes de mais. Que Deus nos livre de nós transformarmos a nossa ação caritativa num ativismo. Sei que há pessoas que têm às vezes um frenesim
gostam de estar muito a mexer, não é? É bom sermos dinâmicos, sermos criativos, mas a ação da Caritas, vocês que estão aqui, os membros da Caritas, começa junto do Senhor. É nele que nós bebemos a verdadeira espiritualidade, a maneira de ser. A certa ocasião, as irmãs de Teresa de Calcutá, santa, que tem as suas regras de vida, tem as congregações, tem 6 horas de oração por dia, não é? E como era tanto trabalho, tanta correria, tanta gente para atender lá em Índia, parece que as irmãs tiveram a tentação de vir dizer à Madre, será que a gente não podia reduzir um bocadinho este tempo de oração para a gente poder dedicar-se mais aos outros? Tentação do demónio. Quando ouviu isso? Quando ela ouviu isso, temos muito que fazer, então vamos dobrar este tempo de oração. Precisamos de mais tempo com Deus. Uma vez ouvia uma pessoa que a Patrícia conhece muito bem, o padre Vítor Pinto, num encontro com casais, eles pegaram e dizia uma coisa muito bonita, que todas as pessoas devem ter um X de tempo de oração por dia. Não sei qual será a média daqui da nossa gente, não sei. Sei que há pessoas, ainda outro dia, uma pessoa lá em São Vicente dizia, eu tenho por hábito de ver se estou 1 hora por dia em oração. Mas sejam 10 minutos, seja um quarto de hora, né? Seja meia hora, nós temos mais ou menos uma ideia. E ele dizia assim, Vítor, portanto, a pessoa deve ter, vamos supor, uma meia hora, pelo menos, a não ser que seja uma pessoa que tenha uma vida muito intensa, que tenha muito que fazer, que tenha muita responsabilidade. Essa pessoa, em vez de ter meia hora, deve ter 2 meias horas de oração. Esta é a lógica, por exemplo. Escutar a voz de Deus. Eu prefiro muito mais escutar-o. Uma palavra sobre a primeira leitura que é sempre tão agradável ouvir este texto é a evocação do nosso pai na fé, Abraão. O capítulo 12, vale a pena lerem, 12, todo o livro do Gênesis, mas 12 para a frente começa a sua evocação, e os capítulos antes nós chamamos que é uma preparação, é a pré-história da salvação. Deus foi-se meter com Abraão, que estava na sua terra, em Ur das Caldeias, os caldeus, na zona onde é o Iraque, uma zona muito fértil, riquíssima. Ele tinha a sua vida. É verdade que naquela época as coisas não estavam muito fáceis. Apesar de ser uma zona próspera, mas naquela ocasião as coisas não estavam muito bem. E Abraão dá-se conta que Deus se mete com ele. Deus desafia-o. Abraão, a palavra é essa, deixa a tua terra. Sai para fora. E esse apelo, esta interpelação feita a Abraão, é feita também a nós. Quem é que está aqui e que o Senhor não chama? Quem? Não há ninguém que o Senhor Deus não chama. Somos todos chamados por Deus. E mesmo que a gente já se tenha encontrado uma forma de vida, uns dirão, bom, eu já sou religioso consagrado, já encontrei o meu caminho. Outros são padres, outros são casados. Mesmo nessa forma de vida que tu já abraçaste, Deus continua todos os dias a desafiar-te. Eu quero de ti, quero que tu te ponhas a caminho. Vai para a terra que eu te vou indicar. É preciso abrir mão muitas vezes daquilo que a gente já conseguiu como segurança e aceitar este desafio, esta aventura de nos pormos a caminho. Às vezes sem saber onde é que Deus nos leva, mas com uma certeza muito grande, é que em cada etapa, a cada passo, Ele vai connosco. Por isso, meus queridos amigos, não importa tanto saber onde é que Deus nos leva, mas saber que Ele vai connosco, com quem vamos. Isso é tão bom. Mesmo nós, quando fazemos uma viagem, podemos estar às vezes num lugar desconhecido. Eu imagino que estes nossos amigos que vieram hoje connosco, não é? Não imaginavam que isso era, mas estavam connosco, estavam bem acompanhados. A gente, quando está numa viagem, a gente pode não saber bem onde é que vou parar, o que é que está à espera, mas eu sei com quem estou. É assim mesmo a nossa vida, a nossa vocação, a nossa existência cristã. Deus nos está a chamar.
Deus chamou Abraão, depois chamou muitos outros. Abraão dizia: Abraão, eu farei de ti um grande povo. A tua descendência não é incontável. Um certo dia, quando Abraão também lá foi tentado, às vezes não acreditava muito, porque lhe durou muitos anos: Abraão, sai para fora da tenda, conta as estrelas do céu, se fores capaz. É assim que vai ser a tua descendência. Ou seja, aquilo que Deus vai realizar connosco não tem tamanho. Quando nós somos capazes de mudar os nossos planos, os nossos esquemas, para não dizer às vezes a nossa mesquinhez, quando somos capazes de deixar isso e nos aderirmos ao que o Senhor nos está a pedir, nós temos muito a ganhar. Todos aqueles que se puseram no seguimento do Senhor, e olha que são muitos ao longo da história, são muitos, todos aqueles que se puseram no seguimento do Senhor e de forma radical, não se arrependeram. Porque o Senhor promete. O Senhor continua a abençoar-nos. Naquela leitura que nós vimos hoje, o livro dos Gêmeos, várias vezes usava a expressão bênção. Abençoar-te-ei. Mas estás abençoado. Nós somos abençoados, meus amigos. O facto de nós sermos cristãos, termos sido marcados com o selo do Espírito Santo, nós somos felizes. Damos conta disso. Fomos chamados à igreja. Temos consciência disso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ali na montanha, para poder encorajar os seus discípulos, tinham ficado, enfim, desanimados por aquela história da paixão, dá-lhes ali uma prova de que Ele é o Filho de Deus. Nós temos esta prova hoje. Quando celebramos a Eucaristia, não duvidem, mas não duvidem nem um momento que o Senhor está aqui. Hoje é o dia da Cáritas e toda a Igreja, mas agora quero dizer a vocês, os membros da Cáritas, que um lugar privilegiado para nós nos encontrarmos com o Senhor, sabem onde é que é? É junto do pobre e do sofredor. Foi Nosso Senhor que disse: o que fizeres a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quantas vezes muitos, sem saberem, acolheram Deus, porque acolheram um desgraçado. E há muita gente à nossa volta a precisar de uma mão estendida. Umas vezes é para levar uma cesta básica, outras vezes é para ajudar a comprar um remédio, mas outras vezes, sabem, é só para levar uma palavra amiga. É só para dizer: estou aqui. Posso não ter muito para te dar, mas tanta gente que às vezes está na sua solidão, imagina essas montanhas, um idoso, um doente, marcar presença. Já é muito. Sobretudo marcar presença de qualidade. Presença de cáritas, de amor. Deus é amor e nós somos instrumentos do amor de Deus no nosso mundo. Por isso, estes 50 anos é um momento para nós dar graças a Deus. E seria bom, não sei se já o fizeram, ver quantas pessoas estão para trás, não é? Eu, se não se importava, eu gostava de lembrar aqui do Sr. Dom Paulino, que Deus tem, e que foi com ele que nasceu a Cáritas Cabo-Verdiana, e outras pessoas. Lembra-se da doutora Gilda, que está no fogo, e mais não sei quantas, portanto, muita gente que está por trás de nós. E nós estamos aqui hoje, e a história continua. Uns tiveram, nós estamos agora a colher o que foi semeado, e estamos agora a semear o que outros virão a colher. Cáritas. Somos Cáritas. Que esta paróquia onde nós nos encontramos, que as paróquias das quais vocês fazem parte, possam ser reconhecidas, sobretudo, por isso, pelo amor. Os cristãos mereceram esta crítica, ou este reparo da parte de fora. Vê-te como eles se amam. Pois é. Então, o amor começa em casa, antes de mais. Ontem demos início a uma fase que é da implementação do sino na Diocese. Fiz uma catequese para o nosso povo e sobre isso de caminhar juntos, sermos uma casa de comunhão, sermos uma família, não é? Onde somos capazes de acolher, de respeitar todos, de ouvir todos. E aqueles que às vezes são postos de lado devem ser os que vêm para a frente. Por isso, tudo tem a ver com isso, que a nossa Cáritas possa contribuir para criarmos cada vez mais uma família unida no amor. Que nós sejamos um pouco
este rosto transfigurado para os outros. Assim como Nosso Senhor se transfigurou, seu rosto ficava tão luminoso, também aqueles que se deixam iluminar por Cristo tornam-se luz para os outros. E o nosso mundo precisa tanto de luz, meus amigos. Nós estamos num tempo de tremendas trevas. Trevas do erro, trevas de falta de fé, trevas de ódio, trevas da mentira, trevas da corrupção, trevas da guerra, que é a notícia agora no dia a dia. Tudo isto são realidades que estão a reclamar por luz. Cristo é a luz do mundo. E a Igreja, neste mundo, deve irradiar esta luz do Senhor Jesus. E é isso que hoje estou a querer-vos pedir. É o meu nome pessoal, o nome da Diocese, dar muitas graças a Deus por todo o trabalho da Caritas. Antes de chegar aqui, fui visitar ali a zona de Ponte de Sul, as pessoas pela montanha, para ver algumas, entre muitas. O que a gente faz não é porque se visto. A Caritas não tem que mostrar o que faz. Nós não somos, desculpem a expressão, como os políticos. Do que se faz tem que ter ali o carimbo, isto foi eu que fiz, foi eu que dei. Não é o nosso modo de funcionar. Não é o nosso modo de funcionar, mas também não temos que esconder o que a gente faz. Não é? Até para também haver credibilidade. Então foi haver um bocadinho algumas coisas que se fazem continuamente. Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Porque a recompensa de Deus é muito maior, meus amigos. Está bem? Vocês não estão aqui para dar um jeito ao Sr. Padre ou ao Sr. Bispo. Portanto, não deve ser essa a nossa maneira de estar na Igreja. Devemos estar aqui por coerência com a nossa fé. O Senhor me chamou, eu quero servir o Senhor aqui na minha comunidade, sirvo o melhor que puder. Nem sempre sou reconhecido, nem sempre sou visto. Não interessa. O Senhor, que vê tudo, dá a recompensa. E não há recompensa melhor como aquela que o Senhor nos dá. Por isso, sintamos-nos abençoados como Abraão e que, através de nós, por nós, esta bênção de Deus chega a tantas pessoas e àqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.